O que eu tenho feito ao longo da minha vida? Eu tenho sido obsessivo por uma pergunta. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres, e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? E tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide todo dia quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte, por exemplo. Você decide a cada minuto. E agora você está decidindo. Quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Só que você pode falar o seguinte para mim: nossa, Conrado, mas é muito fácil, mas como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Essa é a pergunta que você vai responder no final. Imagina o seguinte, eu vou ensinar algumas técnicas aqui. Eu tenho trabalhado desde 2000, quando eu quebrei, eu fiquei 2 anos numa depressão absurda, num buraco sem fundo, que eu só comecei a sair depois que eu parei de cavar, porque a primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Eu estava cavando aquele buraco. Era a minha responsabilidade. Então, existem algumas técnicas que eu aprendi ao longo desse tempo, que eu vou apresentar para vocês. Algumas poucas técnicas. Se você seguir algumas delas, você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém, nunca mais, fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém, nunca mais, fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. A primeira coisa, eu quero que você faça um círculo. Faz um círculo aí onde você está. Você vai fazer um círculo no papel e vai fazer um outro círculo que encontra esse primeiro círculo. Eles têm uma interseção, ok? Tem uma interseção entre os dois. Legal? Ou pelo menos imagina isso. Legal. Esses dois círculos, eles representam a tua maestria de vida. E a tua maestria de vida tem 2 partes. E cada uma é um desses círculos. Tudo bem? Legal. Aquela pergunta que eu fiz, caramba, algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala, nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. Então são 2 círculos. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Agora, o primeiro círculo é a maestria emocional. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. O segundo círculo
é a sua maestria estratégica. Então, maestria emocional, como que você lida com as suas emoções, e maestria estratégica, como é que você traça o caminho para chegar no seu objetivo. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar nos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá, você patina na vida. Eu sei que todo mundo aqui conhece alguém que patina na vida, mas ele lida muito bem com aquilo. Ele tem maestria emocional, mas ele não tem estratégia. Ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. O que acontece é que você sobe, bate num teto e volta. Sobe, bate num teto e volta. Então, quer dizer, você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. Agora, como é que você funciona? A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos. Você tem 5 sentidos. A sua mente absorve o mundo. E por isso, você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala, isso é o mundo. Você se vê e fala, isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você não é aquilo que você vê em torno de você, na sua casa. Você não é o sapato que você tem, nem o carro que você tem. Você é muito maior do que isso. Algumas pessoas olham em volta para a casa delas, por exemplo, e vê, por exemplo, uma rachadura na parede, a parede está suja, a casa é pequena, não é aquele lugar que você gostaria de morar, e você acha que você é aquilo. Mas você não é aquilo. Você é muito maior do que isso. Alguns homens olham para o sapato e falam, nossa, o sapato está gasto já, eu não tenho dinheiro para comprar um novo. Ele acha que ele é aquilo. Ele acha que ele é aquele sapato gasto, ou aquele terno que ele tem que usar dos 2 lados, né? Sabe aqueles ternos que você... Porque tem um amigo meu, que ele me contou uma história, que ele tinha um terno só. Ele só tinha um. Então, quando aquele terno ficava muito desgastado, ele tingia o terno. Só que quando você tinge um terno, tinge dos 2 lados. Você joga e tira, então ele usava o terno do avesso também. Então você olha para aquilo e você acha que você é aquele terno. Você é aquele carro que não pega direito. Você é muito maior do que isso. Ou seja, uma coisa importante para você perceber é que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte, bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. A tua força interior, quando a gente terminar essa conversa, ela tem que estar muito maior. E aí você vai entender que sucesso é uma decisão mesmo, e você vai se agarrar nesse sentimento, e você vai trazer esse sentimento sempre que você precisar, quando você estiver fraco. Porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você. Como assim? Como é que funciona isso? A mediocridade, ela é como uma gosma, uma coisa nojenta que fica em torno de você o tempo todo, tentando subir em você. O tempo todo. E ela consegue algumas vezes quando você está um pouco fraco. Por exemplo, quando você acorda, você está fraco, você está fragilizado, você acabou de acordar.
E aí você sabe que você tinha que acordar às 6h30 da manhã, porque você tinha uma reunião, você tinha que se preparar para apresentar um plano, você tinha que se preparar para conversar com alguém, e aí você não acorda. Ali é a mediocridade se apossando de você. Eu quero que você imagine isso. Quando você olha para aquele pedaço de pizza, sabe? Aquele gorduroso, aquela gordura pulando, aquilo te chamando, né? E você sabe que aquilo não faz bem para você. Uma vez ou outra, ok, mas será que você precisa comer 3, 4 vezes por semana pizza? Não. Refrigerante, cerveja, não. Aquilo faz mal para você, você sabe disso. E o teu corpo tem que estar firme. O teu corpo tem que estar firme, para a sua mente estar firme também. Não existe mente e corpo, existe mente e corpo, tudo junto. Então, quando você olha e fala, não, eu não vou comer essa pizza, porque isso aqui vai me fazer mal, já comi ontem, comi anteontem, eu não vou comer. Você está decidindo ter sucesso. Você está deixando a mediocridade longe de você. Sempre que você fraqueja, a mediocridade se aposta de você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer. Agora, você pode falar o seguinte, mas Conrado, como que eu consigo resistir à pizza? Difícil, né? Resistir ao refrigerante, resistir a coisas que fazem mal para mim, resistir a não me sentir mal quando alguém chega para mim e fala que eu não sou capaz. Como que eu consigo isso? Sendo maestro das suas emoções. Como que eu consigo chegar naquele ponto que eu quero, no ponto mais alto da minha companhia, sendo maestro da estratégia para isso? E a partir do momento que você tem essas duas maestrias, você é maestro da sua vida. Agora, mais um ponto. Existem basicamente duas filosofias de vida. Você tem a filosofia de vida, tudo bem? Existe a filosofia da guerra, a vida é uma luta. Todo mundo conhece alguém assim, né? Não, a vida é uma guerra, a vida é uma luta. Você acha que a vida é esse castelo cor-de-rosa? Não, a vida é dura, você não passou pelo que eu passei. Todo mundo já escutou isso? Todo mundo já escutou isso? Só que você tem uma opinião diferente da vida. Para você a vida não é essa guerra. Para você a vida é bacana. A vida é um mar de oportunidades, a vida é legal. Então para você a vida pode ser, por exemplo, um mar de oportunidades. Ou para você a vida pode ser um jogo, também tem essa filosofia. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. O seu padrão de decisões. Se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar das pessoas. Eles querem me passar a perna. Existe sempre uma segunda intenção. Não é verdade? Se você acha que a vida é um jogo, você está sempre apostando. Você não tem estratégia, é um jogo, você está apostando. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você está sempre se abrindo para conhecer pessoas novas, para entrar em novos negócios, para entrar em novas oportunidades, porque a vida é um mar de oportunidades, a vida é incrível, e isso define um padrão de decisão diferente também. Quando você tem uma estratégia clara, essa estratégia vem da sua filosofia de vida. A estratégia da luta vem da filosofia de vida da luta, da guerra. A estratégia do jogo, eu vou apostar em várias coisas para ver o que dá certo, vem da filosofia do jogo. A estratégia de vou conhecer a maior quantidade possível de pessoas, porque eu sei que a vida é um mar de oportunidades, vem da filosofia de que a vida de fato é incrível. Obrigado. Percebem isso? O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Se você já patinou demais na vida, talvez você tenha uma maestria emocional legal, você lida bem com isso, mas a tua maestria estratégica está péssima. Se você sobe que nem um foguete,
bate lá no teto e volta, sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sua estratégia é boa, mas a sua maestria de lidar com o sucesso, de lidar com as emoções, de lidar com equipes, é péssima. Quando você ajusta essas duas, você sobe e sobe para nunca mais voltar. Você nunca mais vai voltar para o estágio emocional que você estava lá atrás, aquele estágio difícil, aquela coisa da luta, aquela coisa da guerra. Você não precisa voltar mais para lá. Aquilo lá não é o normal. A vida não é uma guerra, a vida não é uma luta. A vida é uma coisa incrível. E a partir do momento que você acha isso, você toma decisões de acordo com essa crença. Então, eu quero que você reflita agora, quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Tem gente que fala, não tenho medo de nada. Mas é mesmo? Será mesmo? Tem gente que tem medo até de ter medo, né? Eu quero que você pense nisso. Porque são esses medos que estão segurando você. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de você decepcionar a sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa. O medo de dar errado. O medo de que, será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. O que você tem que fazer é extirpar esse medo a fórceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Você não caminha para frente. E isso impede a tua promessa de ter sucesso. Em algum momento eu percebi que eu tinha que aumentar a minha eficiência. Se alguém chega para mim e fala, Conrado, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você quer, eu agradeço e me afasto. Porque eu tenho que proteger o meu estado emocional como se ele fosse meu filho, o meu bebê, o meu estado emocional. Porque a emoção, guarda isso, a emoção, ela é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada, inadequada para um determinado momento, você age errado para aquele momento. Quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador, para uma determinada situação, você age da maneira adequada. Você bate o carro e ao invés de sair batendo nas pessoas, você está louco, cara? Você tirou a carteira onde? Você sai do carro e pergunta, você está bem? Você se machucou? Está tudo bem? Cara, mas eu bati o carro e agora? Calma, depois a gente resolve isso. Você está bem? Estou bem. Legal, agora vamos conversar. A emoção muda, o comportamento muda. Quando você é maestro das suas emoções, você passa a ser admirado. Porque poucas pessoas conseguem lidar direito com as suas emoções. Poucas pessoas. Eu não tenho nada diferente de ninguém aqui. Eu só estudei mais. Eu só virei mais noites de maneira eficiente. Eu só me afastei das pessoas que me deixavam para baixo e me aproximei daquelas que me empoderavam. Simples estratégia. Agora, em 96, eu saí da faculdade, larguei a faculdade no terceiro ano e eu fui para Campinas. E eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu larguei a faculdade naquela esperança de eu consigo ganhar o mundo. Quando a gente é novo, a gente tem alguns sonhos que depois a gente abandona. E aí, quando a gente fica maduro, o que a gente faz? Retoma os sonhos. E aí sim você cumpre os sonhos. Então, em 96, eu estava em Campinas, sem dinheiro para pagar aluguel. Eu cheguei a dever 4 meses de condomínio e 3 meses de aluguel. Eu tinha que sair do apartamento de madrugada para uma padaria que era 24 horas, porque senão o síndico me pegava na porta quando eu voltava para me cobrar o aluguel. E eu passei 6 dias nessa época comendo pão e bebendo água da torneira, sem saber como que eu ia pagar o aluguel, que era a minha grande preocupação naquela época. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas quando você não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para morar,
eu estava morando ali quase como um inquilino clandestino, né, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Você começa a não ligar para algumas coisas. Por exemplo, passar a roupa. Imagina, gente. Como assim passar a roupa? Você está preocupado em comer? Vai querer passar a roupa? Vamos descer mais um nível. Lavar a roupa. Também não tem muita importância. Vamos descer mais um pouquinho? Toma banho todo dia. É uma coisa que perde a importância. Porque você está com fome. E quando você está com fome, nada mais interessa. Então, nessa época, sabe aquela hora quando você sai de você e você se observa lá embaixo? Eu me lembro que eu estava uma vez atrás de uma banca de jornal, lá atrás, uma banca de jornal atrás, assim, ou atrás, olhando alguns cartazes. E tinha umas 12, 15 pessoas comigo em volta, e os cartazes eram de precisa-se de torneiro mecânico, assistente de pedreiro, auxiliar de cozinha, e eu estava ali olhando aqueles cartazes. E aí, de repente, eu olhei em volta e eu vi os rostos das pessoas que estavam em torno de mim. Pessoas com o rosto sofrido, extremamente sofrido. Aquele rosto, tem uma música que eu adoro, chama Romaria, que ele fala: como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. E era exatamente isso que eu vi no rosto daquelas pessoas que estavam em volta de mim. Pessoas que estavam pedindo por uma esperança, qualquer coisa, procurando ali alguma vaga, alguma coisa que pudesse alimentar os filhos, alguma coisa que pudesse fazer com que ela não se sentisse tão mal, alguma coisa que fizesse com que ela sentisse que vai dar certo. Mas quando você não tem nada, nem a esperança sobra. E eu estava exatamente ali. E quando eu olhei em volta, o que eu enxerguei fui eu nos rostos daquelas outras pessoas. Era eu que estava ali também. E aquilo me despertou. Caramba, eu sou essas pessoas aqui. Eu estou com esse mesmo olhar de esperança. E eu saí dali, sentei numa praça, fui no Largo do Rosário, e comecei a chorar. Chorar de um jeito desesperado. Porque era isso exatamente o que estava acontecendo. E sabe o que é desespero? Desespero é quando você sofre sem nenhum significado. Você não vê nenhum significado, nenhum sentido para aquele sofrimento. Quando você vê, nossa, eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto, mas é para pagar a faculdade da minha filha. Legal. Você não fica desesperado, porque o sofrimento tem um sentido. Eu estou aqui hoje aprendendo, porque é isso que vai construir o meu futuro. Legal, você podia estar em outro lugar, você podia estar na praia, sei lá, mas você está aqui. Por quê? Porque você está vendo significado nisso. Naquele momento eu não via nenhum significado. Naquele momento eu era apenas mais um sofredor, dentre tantos outros, não só ali naquela roda, mas no Brasil inteiro. Eu saí dali, fui para uma praça, comecei a chorar. Chorar porque, como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar, talvez as minhas lágrimas. Um pedido de ajuda que eu não sabia direito qual fazer. Eu não sabia nem o que pedir. E eu chorei durante 20 minutos, sei lá, 15 minutos, 10, meia hora, não sei. Quando você entra nesse estado, é um transe. O tempo passa e você não sabe exatamente quanto tempo se passou. Mas tem uma hora, e isso é muito curioso, tem uma hora que as lágrimas secam. Elas simplesmente acabam. E aí você levanta a cabeça, porque é lógico, você está com vergonha, né? Você chora com os olhos para baixo. E aí você levanta a cabeça, naquela ressaca, você está cansado, parece que te bateram, e você olha em volta e você vê o mundo acontecendo. E foi isso que eu vi. Eu vi o mundo acontecendo. Eu vi, fica perto do fórum ali, então eu vi advogados conversando, eu vi o engraxate, eu vi o jornaleiro, eu vi pessoas conversando, debatendo, rindo, ou então pessoas contando alguma coisa, pessoas apressadas, pessoas paradas. E ali eu entendi que eu estava no jogo. Eu estava no mundo. Eu não tinha saído do jogo. Na minha cabeça, eu tinha fracassado. Mas o mundo estava ali na minha frente, me mostrando um monte de oportunidades. Um monte. E que eu estava cego, porque eu ainda era uma criança. Eu ainda era um menino e não um homem. Naquele momento, eu me transformei
no homem. Eu me transformei no adulto. Eu vi que a responsabilidade era minha, única e exclusivamente minha. Era eu que tinha que fazer as coisas. Ninguém mais ia fazer coisas por mim. Assim como ninguém mais ia me falar o que eu não iria conseguir fazer. Aquilo que eu quisesse fazer, eu ia fazer, dando certo ou errado, mas eu estava no mundo, eu estava no jogo. E a partir dali eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de ter sucesso. Não interessa quantas noites eu virasse, não interessa quantos dias eu passasse ao invés de ir para a praia, trabalhando, lendo, estudando, não interessa, porque eu decidi ter sucesso, porque eu nunca mais ia voltar para aquele estado emocional. E a partir daí eu passei a proteger o meu estado emocional. Eu passei a me afastar daquelas pessoas que me falavam que eu não ia conseguir, que eu era um fracassado, e comecei a ir em direção àquelas pessoas que me empoderavam. Aquelas pessoas que falavam que eu era grande sim. Não interessa o que você vê em volta de você, se é a roupa ruim, se é a parede rachada, se é o carro que não pega. Não interessa. A grandeza está dentro de você, não está fora de você. E se você for grande aqui dentro, dentro do seu coração, tudo ao redor vai ficar enorme, vai ficar gigante. E eu percebi isso naquele dia. E a partir dali, eu nunca mais parei. Assim como eu espero que vocês, a partir desse momento, nunca mais parem.